Olá, os meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs, votos de muita paz, e que o nosso Mestre Jesus, o nosso amigo incomparável de nossas vidas, nos abençoe. Dando sequência aos nossos episódios da série O Espiritismo à Luz da Razão, muito se fala, mas poucos a entendem. Vamos dar continuidade à nossa série. Para tanto, vamos para o 5º episódio, com o tema As 3 grandes revelações que Deus envia ao nosso planeta Terra. Sendo Deus supremo do universo, causa primária de todas as coisas, bondade infinita de amor e de misericórdia por todos os seus seres que foram criados pelo seu grande amor. Jamais Deus nos deixou órfão em momento algum. Sabemos que estamos vivendo um mundo de tribulações, um mundo de injustiças, de muita violência. Estamos vivenciando uma era de complicações difíceis, guerras, tantas violências, momentos do clima que está totalmente revolucionando o nosso mundo, trazendo consequência drástica a todos nós seres viventes da Terra. Mas tudo isso não é culpa de Deus, jamais. São culpa daquele ser que foi recebido o livre-arbítrio, que teve a causa, a razão, que tem compreendido muito bem do que se passa. E nós somos aquele, então, que destrói o próprio planeta. Mas Deus jamais nos deixou órfão em momento algum. E o Mestre Jesus está no leme há muito tempo e continua conosco. Bem, segundo a Bíblia, a leitura da Bíblia, a Terra existe, segundo ela, há 6.000 anos. Então, não é tantos anos assim. São 6.000 anos, segundo a Bíblia, que a Terra, o planeta Terra existe, bem como os seres humanos. Mas, segundo a ciência, ela prova que existe há mais de 4,5 bilhões de anos. Então, acredito que o nosso raciocínio lógico deve ficar com a ciência, com todo respeito à Bíblia chamada Bíblia Sagrada. Muito bem. Então, Deus encaminha a sua primeira revelação, ou seja, a sua primeira ajuda aos seres humanos, enquanto os homens lá no começo, na era primitiva, vamos dizer assim, Deus encaminha então a primeira revelação através de um ser humano chamado Moisés, que muitos já o conhecem através de filme, então não vamos repetir aqui a história de Moisés, mas vamos então falar sobre a primeira revelação que Deus encaminha através de Moisés. Moisés, que foi do Egito, logicamente. Ele foi um médium, além de ser um legislador, ele foi um médium. O que é um médium? É a pessoa capaz de captar as mensagens que vêm do alto, da vida espiritual. E mais ou menos há 1.500 anos antes de Cristo. Então, aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, Moisés nasce com esta missão de trazer a primeira revelação encaminhada por Deus. Muito bem. Porque o povo daquela época é um povo muito rebelde, um povo violento, é um povo que matava outra pessoa assim a troco de nada. Então Deus encaminha através de Moisés a sua primeira revelação. Então ele recebe, como nós já sabemos através da Bíblia, que ele sobe ao monte e recebe então, segundo a Bíblia, de Deus diretamente. Mas segundo o nosso entendimento da espiritualidade, ele era um médium que recebeu então, logicamente, umas instruções do alto, de um espírito muito superior. Mas não vamos discutir aqui se foi Deus, se foi algum espírito superior. O importante é que Deus encaminha através dele os 10 mandamentos que nós já conhecemos desde a época que nós fizemos aí o nosso catecismo na Igreja Católica. E os 10 mandamentos, ele tinha como leis divinas. Mas logicamente que Moisés também coloca suas leis civis para a época. Então ele faz tudo
como se fosse tudo leis de Deus, inclusive a lei dele que era olho por olho, dente por dente, né? Quando alguém fere você, você também tem que ferir. E segundo, a gente sabe que Moisés escreveu 5 livros na Bíblia, que são chamados da Gênesis, o primeiro livro, o segundo foi o Levítico, depois o Número, Deuteronômio e o Êxodo, né? Esses foram os livros, que são leis civis e leis morais, mas são leis transitórias, ou seja, são leis que foram encaminhadas para aquela época, para aquele povo, para aquelas pessoas que existiam por lá. Muito bem. Mas, segundo a lei de Moisés, ainda mostra um Deus único. Ou seja, Moisés ensina que existe um Deus, porque o povo entendia que existiam muitos deuses. Então, através da lei da primeira revelação, Moisés ensina que existe um Deus, mas ainda um Deus vingativo. Por isso que ele coloca, então, olho por olho, dente por dente. Mas os mandamentos de Deus foram bons, amar a Deus sobre todas as coisas, não cometer adultério, não matarás, são muito leis que valem até hoje, realmente. Então esta foi a primeira revelação que Deus cabia para aquele povo, já contando aí 2000 anos aqui, que mais 1000 anos, são mais de 4000 anos atrás, através de Moisés, que Deus cabia. Então a primeira revelação que a gente tem conhecimento dessas leis divinas. Muito bem. A segunda revelação acontece 1500 anos, logicamente, após Moisés, com a vinda de quem? A vinda de Jesus, o próprio Espírito Superior, chamado Filho de Deus Altíssimo. Ele próprio vem encarnado da terra para trazer então a sua segunda revelação divina. Então todos nós sabemos que Jesus foi o mediador das ovelhas. Então ele disse que ele não veio destruir a lei mosaica, mas veio dar cumprimento, melhoramento, né? Trazendo novas leis, novos conceitos, porque a época já era diferente, já era mais evoluída para um povo mais evoluído. Então, propriamente, Jesus veio ensinar o amor ao próximo, o perdão, a caridade, e não mais olho por olho, dente por dente. Então, Jesus ensinava, quando alguém bater numa face esquerda, dá também a face direita. E ele trouxe, logicamente, o seu maravilhoso evangelho, que nós temos até hoje, que é a fábula, é o melhor de todas as revelações que Deus encaminha para nós, o povo, não ficar sem uma luz no caminho, não é verdade? Então Jesus pergunta a Jesus quais seriam as leis. Quantas leis seriam? Quantas leis deveriam ser? Então Jesus fala que amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. E ainda ele fala que aí estão todas as leis e os profetas, né? Mas ele não veio destruir a lei de Moisés, mas então ele veio dar melhoramento, cumprimento, trazendo novas coisas para o povo daquela época. Há 2000 anos atrás ainda, muito primitivo, muito vingativo. Então Jesus veio aí trazer a sua mensagem com a segunda revelação divina. Portanto, Jesus também promete, no final do seu trabalho, no final do seu projeto divino, ele promete que não nos deixaria órfãos, que ele enviaria ainda o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade, para me explicar tudo aquilo que ele disse, também a de Moisés, e que viesse então dar o cumprimento das revelações de Deus, porque, como disse, Deus é tão bom que jamais nos deixa órfãos, sempre ele nos traz algum profeta, alguns sinais do céu,
para que nos levante o pensamento, que nos acorde da nossa inércia, do nosso sono profundo, e a gente vai em busca, então, do nosso melhoramento, da nossa vida plena. De falar, ele falou aos discípulos, ele falou ao povo: ainda tenho muitos o que falar para vocês, mas vocês não poderão suportar. Por quê? Porque o povo ainda era muito povo ignorante há 2000 anos atrás, povo rebelde. Então Jesus precisava falar sobre a vida após a morte, sobre a reencarnação, sobre outros mundos habitados e muito mais. Mas esse não foi a meta do Cristo. Jesus veio justamente exemplificar através da sua vida, dando sua vida por todos nós, a exemplo do que é o amor ao próximo. Jesus, que nada devia, Jesus não tinha pecado, Jesus era um filho de Deus perfeito, já habitava uma ordem superior da vida celeste. Então não tinha que Jesus espiar nada, provar nada para nós. Ele veio simplesmente por amor, amor ao próximo, amor verdadeiro, amor puro. Então Jesus disse que ele tinha muitas coisas para revelar, mas nós não poderíamos suportar. Então ele prometeu trazer no futuro o Espírito da Verdade, chamado Paráclito, será? E era o Consolador que viria trazer então a nova mensagem, a terceira revelação de Deus. E logicamente a terceira revelação, com toda certeza, ela nasce na França, praticamente na França, em 1857, pela mão de um codificador chamado Allan Kardec, pseudônimo de Allan Kardec, o pedagogo da França, que ele então começa esse trabalho de codificar esse conteúdo que estava vindo da vida espiritual. Então ele lança o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, em 1857. Então ele dá uma sequência de livros, que são os 5 livros básicos: Livro dos Espíritos, A Gênese, Céu e Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, e assim por diante. Não é verdade? Então aí nasce, em 1857, a terceira revelação que Deus nos encaminha. Porque cada tempo, Deus então traz para nós um novo conselheiro, uma nova ordem de coisas, para que a gente então desperte para a vida imperecível, que é a nossa vida espiritual. Em resumo, a lei de Deus são reveladas para a humanidade em 3 aspectos, a saber: primeira, que foi então Moisés, nada mais é do que ele trouxe a justiça, olho por olho, justiça. Moisés sobre o Deus único, né? Então ele foi realmente a primeira revelação, trazendo para todo o povo a vida de um Deus único, mas ainda na lei de olho por olho, dente por dente. Então isso se chama justiça para a época. Já o segundo, veio Jesus, que exemplificou dando sua vida com um sentimento de bondade e caridade. Isso se chama, então, amor. Amor, que é o sentimento desse segundo aspecto que Deus nos traz. E, logicamente, o terceiro item do aspecto seria a verdade, que é através do Consolador prometido por Jesus. Então, temos aí, pessoal, da nossa fala, dessas grandes revelações divinas, que Deus sempre nos encaminha em todos os momentos, mensageiros que vêm trazer para nós o despertamento para a vida imperecível. Então, sabemos que Moisés abriu o caminho e que Jesus continuou a obra e o Espiritismo concluirá, correto? Então percebamos que Deus continua sendo nosso Pai amoroso, nós que não compreendemos o seu objetivo conosco. Então por isso que eu trago através desse vídeo, através desse episódio, para que eu possa também contribuir de alguma forma, trazendo essas mensagens, esses lembretes que Deus nos caminha através das suas revelações, que até hoje
precisamos levar adiante, na verdade. E para não alongar mais o nosso vídeo, eu encerro trazendo para vocês mais um lembrete de que eu tenho escrito 2 livros também falando sobre a amada doutrina espírita, que é a vida que segue. É um livro simples, didático, que eu fiz através do meu conhecimento, fácil de leitura, e eu tenho comigo para quem quiser dessa leitura. E já o segundo livro, que também é chamado O Amanhã em Suas Mãos, um livro muito bom, que traz mensagens maravilhosas a todos nós. E por fim, esse o meu recado que eu trago para vocês. Espero que vocês gostem desses vídeos. E eu necessito que vocês escrevam abaixo do vídeo o que vocês estão achando, porque não basta você dar uma olhadinha e já sair do vídeo. É bom que você escreva alguma coisa. Se você está gostando, se a minha fala está sendo coerente, se tem alguma coisa a acrescentar. Por fim, falem o que vocês quiserem. Apoiem meu trabalho, meu projeto, porque eu tenho simplesmente o objetivo é procurar ser útil de alguma forma. Se eu tenho um determinado conhecimento, é importante que eu também distribua, sem fins lucrativos, sem pensar em nada, sem se autopromover, nada disso. Para mim nada mais interessa do que ser útil, como disse Jesus, né? Nós viemos aqui para servir e não para ser servido, ok? Então, obrigado por mais uma vez estar comigo. Espero que vocês gostem, usufruem e espalhem essa boa notícia, espalhem esses vídeos para outros que querem compreender a doutrina espírita de uma forma mais simples, de uma palavra mais didática. Incentive esta obra, dá seu apoio. Muito obrigado. Até a próxima. Um beijo.